Graças a Deus. Graças a Deus. Abba Pai. Deus é bom. Deus é bom. Né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele é poderoso. Ele é fiel. E a sua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque a sua palavra não pode mentir. Amém? Glória a Deus. Abençoados, nós nesta noite vamos, eu vou trazer uma mensagem por meio do Espírito Santo de Deus, que tem por tema predestinação, né? Por que não dizer predestinados, predestinação, né? Nós cremos na predestinação. O Ministério Graça e Apostolado, ele está firmado em Romanos 1,5, né? E vale ler, inclusive fazer igual o apóstolo, né? Vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Bíblia como está, né? Glória a Deus. E diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E em algumas traduções, entre todas as gentes, ou entre todos os povos. Amém? Então, nessa noite eu quero trazer uma mensagem que fala de predestinação. E de fato nós somos predestinados por Deus, né, desde antes da fundação do mundo. Então, você que me acompanha aí, através aí do Facebook, do YouTube, do Instagram, se você quiser acompanhar e anotar também, porque eu vou estar aqui citando alguns textos, e você pode fazer uma anotação para você analisar melhor depois com o tempo, né? Creio que você vai entender perfeitamente, porque é a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você: você crê na palavra de Deus? Você crê de verdade na palavra de Deus? Porque se você crê na palavra de Deus, você crê em Deus. Amém? Que a palavra de Deus é o próprio Deus. Abençoados, eu quero ler um texto que está em Efésios. Eu quero ler nesta noite. Eu tenho aqui duas escritas, né? Uma aqui da Thompson. Eu percebi aqui que a leitura que a abençoada fez na Thompson dela está diferente da minha. Lá em Coríntios, segundo Coríntios, lá no 2,14, né? Eu vi lá que está diferente. Eu acho que isso aconteceu, né? Thompson. Abba Pai. Então nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo de número 1, capítulo 1, glória a Deus. É o capítulo 1, versículo, acho que é o 4, é o 5, os dois aí. É o 5. Capítulo 1, versículo 5 de Efésios. Vamos lá, né? Glória a Deus. É isso mesmo. Pensei que eu tinha. Eu voltei para que sumiu daqui, mas está aqui. Glória a Deus. A escrita hoje que eu fiz foi de uma Bíblia apostólica, mas nós vamos ler na linguagem Thompson. Enquanto estou tocando aí, né, as linguagens aí, eu ia fazer na NVI, mas a NVI
a linguagem dela é muito diferente dessas aqui. Então, essa daqui está bem mais próxima da Topos, que é a linguagem que eu uso, né? Diz assim, Efésios 1:5, e nos predestinou, né? Ou seja, nos predestinou para Ele. Não sei se alguma tem e nos predestinou, mas está escrito assim, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vou ler de novo. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o conselheiro de Deus. Quem é o conselheiro de Deus? A sua própria vontade. Então vamos ler, porque lá na escritura de João Ferreira Almeida diz assim, o qual nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o conselho da sua vontade. Mas está bonito os dois, né? Mas conselho é uma linguagem que todo mundo conhece. Beneplácito já é um negócio bem mais complicado, né? O bem leigo, ele vai dizer, está falando o quê? Beneplácito, o que é isso? Beneplácito, né? Pois é, o bem leigo que não tem conhecimento, ele vai dizer mesmo assim. Ninguém consegue entender a Bíblia. É por esse motivo que nós encontramos pessoas que dizem que não conseguem entender a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela tem uma linguagem, e se nós não observarmos, a gente acaba mesmo achando que não dá para entender nada, mas não tem muita coisa difícil não. É só fazer a pesquisa, né, que você vai conseguir descobrir o significado, né, da linguagem e o sentido também da palavra. Então o Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, diz, nos predestinou, né, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas que palavra linda, não dá nem vontade de parar de falar. Se eu começar a falar aqui, o negócio vai enrolar a língua. Glória a Deus. Abençoados. Vamos orar nesta noite? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, eu nesta noite chamo a existência do perfeito entendimento na minha vida, Senhor. Meu Deus, eu declaro nesta noite, meu Deus, o perfeito entendimento sobre a minha vida nesta noite. Meu Deus, que haja a manifestação dos dons espirituais, que haja o mover de Deus neste lugar, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, ilumina os meus olhos espirituais, me dá olhos iluminados, para que eu possa ver o além, para que eu possa entender perfeitamente as revelações, meu Deus, que estiveram ocultas há séculos e gerações, e que o Senhor tem revelado aos teus servos, os profetas. E como profeta da tua palavra, que profetiza, meu Deus, esse maravilhoso evangelho da graça e esse apostolado, nesta noite, Senhor, eu declaro, meu Deus, sobre a minha vida, as excelências de revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Usa-me, Senhor, segundo o beneplácito da tua vontade. Glória a Deus. Abba, Pai. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu estou feliz com o Senhor. Estou feliz com o Senhor nesta noite. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O
o salmista Davi, ele até escreveu no Salmo de número 40, dizendo assim: esperei, né? Quando você menciona essa palavra, esperei, é porque está no passado, né? Esperei com paciência. Ou seja, Davi falou e foi contemplado, recebeu, né? E por que não falarmos também quando recebemos algo da parte de Deus? Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu, né? Abençoados, o que eu quero nesta noite dizer para os irmãos é que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, né? E sabemos que os mistérios de Deus, eles são profundos, os segredos de Deus são profundos e exigem um esforço muito grande do lado espiritual da ovelha, né? do crente salvo, para que ele receba esse perfeito entendimento. Não é de qualquer jeito, né? E nós no MGA também, nós não fazemos nada de qualquer jeito. Tem que ser pela palavra, porque a palavra, ela é a verdade, né? Então, se tiver escrito, nós cremos, porque está escrito. Sabemos que nem tudo que está escrito foi Deus que falou também. Temos que ter esse discernimento, né? A Bíblia, ela é uma biblioteca contida de muitos livros, né? 66 livros. E dentro desses 66 livros, nós vamos encontrar aí as mensagens do Senhor Jesus. As mensagens que nos faz entender que somos salvos pela graça de Deus em Cristo. Glória a Deus. Há quem diga que somos pecadores, é mais do que normal, né? Mais do que normal, porque não tem conhecimento dessa graça maravilhosa. Mas nós, que recebemos o perfeito entendimento, nós andamos de cabeça erguida, né? E batemos no nosso peito, porque sabemos que aquele que nos salvou é poderoso. Amém? E nos salvou com não foi com qualquer salvação, não foi uma salvação qualquer, que você está salvo hoje e amanhã você está perdido. Ele nos salvou, segundo o que diz João no capítulo 10, 28, com uma eterna salvação. Então, nós podemos dizer que nós temos uma salvação eterna na nossa vida. Amém? Na nossa vida aqui na terra. Então, nós já temos uma eterna salvação. Glória a Deus por isso. Abba, Pai. Então, quem tem o Espírito de Deus e que tem a plena certeza da sua salvação, pode vir coronavírus, pode vir a corona, que ele não está nem um pouco preocupado, né? Mas quem não tem, eu já ouvi, não quer morrer. Se ele puder viver eternamente aqui na terra, com esse corpo aqui, fazendo tudo que ele deseja, o desejo da carne, isso para ele é o essencial, é o mais importante, né? Então, a gente ouve muitas coisas, mas nós que somos ovelhas do pasto do Senhor, que fomos predestinadas, né? Já fomos salvos com uma eterna salvação, nós não tememos nada. Amém? Eu penso que o crente verdadeiro, ele não deve temer o mal. Veja, anote aí, capítulo 16, versículo 4 de Provérbios. Vamos lá. Deus fez 2 tipos de pessoa. Então nós vamos ver. Glória a Deus. E isso nós vamos ler no livro da lei, tá bom? Já vamos começando lá de trás, que é para chegar aqui na frente, já com a certeza da vitória. Amém? Já provando para você que você já é salvo pela graça de Deus e que você não é salvo porque você fez alguma coisa ou porque merecia. Provérbios 16, 4 diz assim, na linguagem apostólica, mas eu também vou ler na linguagem Thompson. Glória a Deus. Vamos mostrar aí
os dois lados, né? E se tiver mais Bíblia, a gente vai mostrando, porque tem que ficar tudo às claras. Ninguém está aqui para esconder nada. Temos que falar só o que está escrito, né? Nada além do que está escrito. Nada além da verdade, somente a verdade. Glória a Deus. 16 de Provérbios 4 diz assim na linguagem Thompson: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia mau. Agora na linguagem apostólica: o Senhor faz todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém? É a mesma coisa, né? Só mudou a linguagem, mas o sentido é o mesmo, né? Então é a palavra de Deus. Então veja, abençoados, que na face da terra tem dois tipos de pessoas. Tem os que são predestinados, de acordo com Efésios 1:5, predestinados, e tem os que já são destinados, de acordo com Provérbios 16:4, que uns, né, o ímpio, né, diz assim, o ímpio, aqui na outra linguagem diz o perverso, né? Então, ímpio é a mesma coisa que perverso. Amém? Então, se você é uma ovelha, nunca aceite ninguém te chamar de ímpio ou perverso, porque ímpio é o mesmo perverso, e o perverso é aquele que vive pervertendo as coisas que é certo, fazendo tudo que é errado. Amém? Então é exatamente isso. E as ovelhas, de modo nenhum, ela pode optar em querer fazer as coisas erradas. Amém? Ovelha que é ovelha, ela tem que andar como ovelha, e não querer se parecer com bode, porque o bode, a Bíblia diz que aqui o provérbio diz que ele é o perverso, é o ímpio, né? E que foi feito para o dia da calamidade. Mas nós que somos ovelhas, não fomos feitos para este dia da calamidade, né? Nós fomos feitos para reinar em vida com Cristo aqui na terra, porque somos salvos pela graça de Deus. Amém? Bom, vamos continuar, porque já começamos a caminhada, e nós vamos caminhar aqui pela palavra de Deus, né? E vamos entrar agora já no começo do apostolado, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 28. Nós já observamos então que o Senhor fez todas as coisas. Então, tudo que existe na face da terra foi Deus quem fez. Fez a ovelha, fez o bode. Amém? Fez os bons e fez também os perversos, né? Os perversos são para o dia da calamidade, exatamente para os dias em que nós estamos vivendo, um dia de calamidade. Por que não dizer dias de calamidade? Estamos vivendo na face da terra, e muitos ímpios têm perecido, amém? De forma cruel. Essa é a verdade. Glória a Deus. Então, os bons têm reinado em vida, e os que partiram dessa vida, né, estão aguardando o grande dia do Senhor para reinar na glória. Amém? Então vimos aqui agora Atos dos Apóstolos 4:28, como está escrito na linguagem Thompson, diz assim: não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Glória a Deus. Nós estamos aqui ainda contemplando a perversidade dos perversos no dia em que o Senhor Jesus andava na sua carne aqui na terra. É exatamente disso que Lucas, escrevendo neste livro, a respeito desses atos que aconteceram nos dias do Senhor Jesus. Então Lucas disse assim: não vos admoestemos, ou seja, ele está escrevendo algo que ele minuciosamente ele conseguiu encontrar
de todos os atos que ele encontrou a respeito dos discípulos do Senhor Jesus. Então ele diz: não vos admoestemos expressamente que não ensinasse nesse nome. Quem? Nós quem? Os fariseus. Os fariseus, eles, os fariseus, os da época lá, dos discípulos, os fariseus, os sacerdotes, eles presenciaram muitos dos feitos do Senhor Jesus por meio dos apóstolos. E eles falavam da palavra, eles anunciavam a Jesus Cristo. E o povo estava acreditando, de fato e de verdade. E chegou um ponto de a multidão começar, a massa humana começar a se aglomerar, aquele povo seguindo os apóstolos, porque viu os sinais que aconteciam por meio dos apóstolos. Aí o que é que as autoridades fizeram, os fariseus? Olha, vamos pegar esses camaradas aí e vamos colocar na prisão. E adverte a eles que não anunciem mais este nome em lugar nenhum, porque está havendo uma agitação no meio da massa. Isso daí está ficando ruim para nós, os fariseus falando. Então, açoitaram os discípulos, depois de terem prendido, deixaram lá por 2 noites, depois soltaram, deram os açoites neles, e aí eles advertiram os discípulos: olha, nós vamos falar uma coisa aqui para vocês. Deixem de anunciar, não fale mais neste nome, tá bom? Se vocês se calarem, as coisas vão ficar bom para o lado de vocês, vai melhorar, não vai haver perseguição. Mas os discípulos que não temiam a Deus, que não temiam os homens, que não temiam os homens, mas a Deus, assim também como eu não temo a ninguém, senão só a Deus, por que então devo parar, me calar, deixar de falar das verdades? Então o que aconteceu? Ele disse assim: não nos demonstremos expressamente que não ensinasse nesse nome, contudo, encher de Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem. De quem? Que homem? Eles estavam falando de Cristo, do Senhor Jesus, porque de fato, de verdade, eles tinham sido culpados, da morte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olhando pela lógica humana. Agora, é claro que se nós olharmos pela lógica espiritual, foi para esse fim que eles vieram. Amém? Tinha que acontecer. Então ele se sentiu culpado do sangue desse inocente que era Jesus. É tanto que eles consideraram o Senhor como inocente. Morreu sem ter feito nenhum mal. Então, ele escrevendo aqui, Lucas escrevendo, ele exatamente relatou isso aqui que os discípulos contemplaram e ele minuciosamente conseguiu entender. Nós vamos agora para mais um texto, Romanos 8, 29. Glória a Deus. Romanos 8, 29. Mas tudo isso teve um propósito, Teve um propósito. Não foi por acaso. Romanos 8, 29 diz o apostolado de apóstolo Paulo: pois os que dantes conheceu, que maravilha, Os que dantes conheceu, antes de quê? Antes da fundação do mundo, também nos predestinou, fomos predestinados, antes da fundação do mundo, para ser conforme. Observe essa frase, observe esse texto, como está escrito, para nós podermos, andar em linha como está escrito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, ou o primeiro, entre muitos irmãos. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo falar, querendo dizer aqui com esse texto? Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia, ou seja, nós já somos conhecidos de Deus. Já somos conhecidos de Deus. Nós não conhecemos Deus, mas nós somos conhecidos dele. Amém?
não conhecemos por causa da nossa carne, porque a nossa ótica é carnal, então nós não conseguimos uma visão 100% espiritual para ver como Deus é. Por enquanto nós vemos meio que embaçado, né, com um espelho embaçado, diz o apóstolo Paulo, mas chegará o dia que nós veremos Ele como Ele é. Amém? Glória a Deus. Então ele diz aqui: pois os que dantes conheceu. Nem todo mundo sabe disso daqui, abençoados, né? Isso daqui ninguém fica falando por aí não, de graça, que nem nós fala aqui. Pode até falar, né? Ele pode até falar, mas tem que cair alguma coisinha no gasofilaço dele, né? Quase não saía. Mas nós aqui falamos de graça, porque nós recebemos de graça e aprendemos de graça. Então nós estamos transmitindo aqui de graça, tudo de graça. Até onde você está, né? Você não quis ir para a igreja, né? Você não quis vir reunir conosco aqui, mas está chegando aí a mensagem. Então, pois os que dantes conheceu, que também não são todos, né, que são conhecidos de Deus para reinar em vida, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há quem queira ser salvo, ou que diga que é salvo, porém a conduta é diferente de uma pessoa salva, né? Glória a Deus. Porque se nós temos que ser conforme a imagem de seu Filho, bom, sabemos que quem Jesus no dia de sua carne, quando estava na terra, era o Filho de Deus, né? Em carne ele era por quê? Já morreu, né? Então, não é mais. Agora é o ressuscitado, é o outro, né? É o outro de Romanos 7,4. Não somos mais, né, do Cristo do dia da sua carne, somos do outro, né, do ressuscitado. Glória a Deus. Então, abençoados, o Senhor ele está dizendo aqui através do apóstolo Paulo que as ovelhas dele têm que ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Então, sabemos que como ser humano, como na carne, né, Cristo ele é o nosso irmão mais velho. Glória a Deus. Vamos ver aqui Romanos também 9:11. Romanos 9:11. Só vi um pouquinho e eu vou ler para você nas duas linguagens, na Thompson e na apostólica. Romanos 9:11, eu vou ler na primeira apostólica e depois eu vou ler na 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou ler aqui na Thompson 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja, abençoado, que o Senhor está sendo muito claro, né? Não é por obra, né? Eu nem vou dizer para você parar de fazer obra não, tá bom? Continua fazendo aí. Um dia Deus vai abrir os teus olhos também. Porque quando a gente vai mostrar essas coisas, as pessoas, elas estão vendo, está escrito, mas é igual o apóstolo Marcos falou uma vez, conversando com um certo indivíduo, crente, obreiro, ele disse que nem que tivesse escrito ele cria, ou seja, é o anticristo, né? Glória a Deus. O anticristo que não crê, glória a Deus. Então diz aqui, glória a Deus, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, né, do nascimento de Isaac e de Jacó e Esaú, né, lá do Gênesis. A
falando exatamente desses dois cidadãos aqui. Veja que ele está dizendo assim: contudo, não tendo eles ainda nascido. Eles está no plural, correto? Eles nascidos, nem tendo feito bem ou mal, né? Não tinham feito porque não existia na carne, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, né? Deus, o Senhor. Então, nós entendemos aqui que não foi os dois que tiveram um chamado semelhante. Um teve um chamado diferente do outro, amém? Um foi chamado para viver e reinar em vida com Cristo. Até porque eles, quando nasceram, eles nasceram em graça. Não existia lei. Então eles nasceram na primeira graça. Amém? Então eles não tinham nascido ainda, mas já havia um propósito de Deus, né? Que segundo a eleição ficasse firme, para não por causa das obras, mas por aquele que chama. Amém? Então, sabemos aí que não são todos, né? Porque aqui um foi chamado e o outro não foi, para reinar. Glória a Deus. E ainda diz mais ainda no verso 12: foi-lhe dito a ele, a ela. Foi-lhe dito a ela. Ela quem? A mãe, né, dos garotos, né, da época. O maior servirá o menor. Glória a Deus. O maior servirá o menor. Já pensou? As igrejonas aí servindo mais aqui. Glória a Deus. Abba Pai. Então, pessoal, vamos ver aqui também na linguagem apostólica. Ainda não eram gêmeos, ou seja, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nós vamos ver Efésios 1:4. Efésios 1:4. Glória a Deus. Abba Pai. Efésios 1:4 confirma esta palavra dizendo: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Então, vamos observar, né, como está escrito, que é para nós, né, praticarmos. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pois nos elegeu, quem? Nós quem? As ovelhas. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se cumpre aqui o que ele disse, né? Que ainda que eram gêmeos, ainda não eram gêmeos nascidos, ainda não eram nascidos gêmeos, nem tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição, prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. E aqui o Senhor confirma a palavra, né? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Veja, abençoado, que a predestinação, ela sempre te coloca antes da criação de todas as coisas. Antes que existisse o mundo, você já existia. Amém? Você já existia. Claro que alguns existiam para reinar em vida aqui na terra com Cristo, e outros também já existiam com uma determinação, determinados, né, destinados a levar uma vida promíscua, porque foram destinados para esse fim. Amém? De acordo com como diz aqui em Provérbios 16:4, né? Para esse fim, né, até o perverso, para o dia da calamidade. Então, a palavra de Deus deixa tudo muito bem claro, que a predestinação, né, a respeito da predestinação aos salvos do Senhor. Então vamos lá, Efésios 3:11. Vamos lá, vamos crescendo aqui na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Uma coisa o apóstolo Pedro falou, com certeza, 2 Pedro 3,18. Vamos lá. Efésios 3,11 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Abençoados. Eu penso que está muito claro. Está falando de eternidade, de coisas eternas. Está falando que nós vamos ainda adquirir alguma coisa. Está falando que já é eterno. Amém? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Deus tinha um propósito por meio do Senhor Jesus de salvar as suas ovelhas. Salvar de quê? Salvar das fortalezas. Amém? Salvar das fortalezas do mundo corrompido, da escravidão. Amém? Então, para isso que ele veio. O propósito de Deus era exatamente esse: resgatar as ovelhas que estavam vivendo debaixo de uma escravidão, com as mentes cheias de fortaleza. Então, foi para esse fim que o Senhor veio. Vemos aí então, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Amém? Legaram. Na linguagem Thompson, deixa eu ver se está legaram também, né? Glória a Deus. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Né? Glória a Deus. Muito claro isso aqui também. Né? A tradição tem aprisionado muitas das ovelhas, muitas vidas, né? Não, porque o meu pai nasceu na religião fulana de tal e vamos morrer nela. Não, porque só existe uma religião e essa é a verdadeira. Então vamos ver se é, né? Porque se tiver escrito, até eu também vou, né? Mas eu penso que não está escrito. Eu já examinei, né? Já fiz uma avaliação, já reavaliei e até agora as ovelhas não vivem de religião, vivem por fé. A Bíblia revela que o justo viverá da fé. Não está dizendo que o justo viverá da religião, porque eu tenho uma religião, a minha religião vai salvar. A religião não salva ninguém. Os que já são salvos, hoje vivem por fé. Não vão ser salvos, já foram salvos e vivem por fé. Então, uma coisa é você ser salvo e viver por fé, e outra coisa é você dizer que tem uma religião que Deus vai te salvar. Glória a Deus. Abra, Pai. Versículo 19. Mas com o precioso sangue, olha aí, revelação pura de Deus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. No 20, glória a Deus. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação. Meu Deus! Será que ninguém consegue ver isso? Só nós aqui? Será que só tem 10 ovelhas na terra que conseguiu ver isso aqui? Que tudo foi feito antes da fundação do mundo? Amém? Glória a Deus. 20. O qual, na verdade, foi conhecido. Foi, ano passado, conhecido ainda antes da fundação. Está muito, o mundo não foi formado ontem, né? Nem muito menos agora há pouco. Então, antes da fundação do mundo, é o que está dizendo aqui. Mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Agora, na graça. Amém? O Espírito do Senhor habita dentro de nós, em linha com o que disse o apóstolo Paulo no primeiro livro de Coríntios 6:19.
Glória a Deus. Vamos lá, continuar. Como nós já lemos o Efésios 5, eu só vou repetir, né? Nos predestinou para Ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo, né, a sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Vamos para Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, 13. Abba Pai. Então, eu vejo que está tudo muito às claras. Já vamos encerrar já daqui a pouco. Glória a Deus. Gálatas 3, 13. Cristo vai nos resgatar da maldição. É assim que está aí na Bíblia de vocês? Vai nos resgatar? Porque as pessoas dizem que Deus vai salvar. Uma coisa que ainda vai acontecer. Aqui está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aquele que anda com o madeiro pendurado no pescoço? Eita glória! Ai, Senhor, vai falando aí, Senhor, uma palavra poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos ver aqui algumas coisas que os filhos de Deus fizeram no passado e algumas coisas que ainda estão fazendo aqui no presente, né? O que foi prometido. Deuteronômio 7,6. Se você quiser anotar, pode anotar. Deuteronômio 7,6. Está escrito assim: porque tu és povo santo de quem? Do Senhor. Tu és no presente, tu não vai ser, ou tu não foi, um dia, quem sabe, né? Você é, tu és povo santo do Senhor, teu Deus. Senhor, o Senhor, teu Deus, te escolheu, não vai te escolher, né? Nem está escolhendo mais ninguém também, já escolheu, para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a face da terra. Olha aqui, o que o Senhor já estava falando, através das suas profecias, né? Glória a Deus. Só não entende quem não quer. Salmos 4:3. O salmista Davi disse assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Isso aqui é para a ovelha, né? Isso aqui que é para a ovelha. Ele é ouvido, ele clama, o Senhor já está atento ali, né? Tiago 2,5. 1 Coríntios 1,26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, né? Isso daqui é uma observação que nós temos que fazer, né? Ou seja, quem está aí fora, nós já observamos e já entendemos perfeitamente. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos, né? Olha só, nós não devemos nos entristecer pensando que Deus está preocupado com multidão, né? Deus não está preocupado nem um pouco com multidão. Deus, ele está tranquilo, ele está ciente de tudo que ele já fez. Ele tem um povo aqui na terra, e o que ele faz questão é que o seu povo adore ele. Só isso. O seu povo adore ele, porque ele não recebe adoração de estranhos, de quem não é seu povo. Veja, Gênesis, no capítulo 2, quando Caim levou o melhor do fruto ou seja, levou do fruto da sua terra, não foi o melhor. A Bíblia diz que ele levou do fruto da terra para apresentar ao Senhor uma oferta. E Abel levou o melhor do seu rebanho para apresentar ao Senhor. Vendo o Senhor que a oferta de Abel agradara aos seus olhos, então ele rejeitou a de Caim. E Caim se indignou. Amém? Então, aí está então a diferença. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos os nobres de nascimento, né? Então temos essa ciência aí, que não são todos que são chamados para ser salvos. Agora vamos ver Tiago 2,5. Tiago era o apóstolo de judeu, tá? Mas vamos ver o que ele falou aqui, né? Glória a Deus. Ouve, meus amados irmãos. Tiago batia a cabeça, né, com esse povo, né? Estava ensinando, mas eles não queriam. Aí Tiago teve que apelar. Meus irmãos, por favor, ouve-me. Ouve-me. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos quem? A todo mundo? Aos que o amam, né? E isso é uma pergunta, tá? Vou ler de novo. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta. Então quem lê, entende, né? Agora vamos para 1 Pedro 2,20, para encerrar aí. Tiago 2,5, tá, abençoado? Tiago 2,5 ali aí. Agora nós vamos para Pedro, 1 Pedro 2,20, para encerrar aqui essa ministração, né? Graças a Deus, e o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, e suportais com paciência. Uma pergunta: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, ou agradável a Deus. Amém, abençoados? Glória a Deus. Aleluia. Nós, as ovelhas, quando é que temos que ser grato a Deus? Ou quando é que devemos ser agradável a Deus? É só quando nós tivermos uma boa? Sempre, né, abençoado? Glória a Deus. 3 anos desempregado, só dando glória a Deus. Todo dia comendo e bebendo. Deus não deixou faltar, nem vai deixar. Amém. Deus é poderoso, né? E pensa que ele já colocou a chave na porta, só falta torcer. É abençoado. Amém. Esperando com paciência se alcança a vitória, né? Amém. Né? Então, quando eu tiver com a minha vitória na mão, aí eu vou dizer: esperei com paciência no Senhor. Né, irmão Domingo? Com paciência, com perseverança. É para quem perseverar, não é para o desesperado, né, da vida, que acha que, né, que acha que tudo já acabou, que não adianta mais, né, que tudo está perdido. Não tem nada perdido para as ovelhas, não. Tudo é no tempo de Deus. Provérbio 3 diz que tudo há um tempo, para tudo há um propósito debaixo do céu, né? Então tem tempo que nós vamos, claro, passar por dificuldade, é mais do que natural, isso o apóstolo Paulo passou, né? E nós estamos seguindo aqui exatamente os ensinamentos dele. Ele disse que o Senhor passou fome, também teve bastância, né? Passou noites de frio, mas dormiu muito bem também, né? Exatamente, né? A naufrágio, enfim, né? Tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, abençoado, você que está aí do outro lado aí, já pode aí já encerrar, Raimundo Neto. Encerra aí essas lives aí, né? Graça e paz a você e uma boa noite e até domingo, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Aleluia.